Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Já posso adiantar para vocês que é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante e fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 309 gramas. Na largura ficou com 46 centímetros e no comprimento ficou com exatamente 1 metro. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. No vídeo eu explico tudo direitinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Para a última carreira, eu fiz uma carreira de 3 pontos altos com a corrente, 4 pontos altos, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. E para a última carreira, façam como quiserem. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. É bem fácil. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 78 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 78 correntes. Feitas as 78 correntes, vou marcar a última e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Realizei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 79 pontos altos, porque fizemos 78 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 79 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Agora, minha próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, vou subir aqui com 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto, vou fazer mais 2 correntes. 4 correntes no total. 2 correntes, que é a altura do meu ponto alto, e mais 2 correntes, que são os 2 pontos altos que eu vou pular da carreira anterior. Então, 1, 2. No terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Eu já fiz aqui um quadrado. Eu subi apenas com 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou para o próximo quadrado. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz o segundo quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar
o terceiro ponto alto, 3 quadrados. Vou fazer assim até a outra ponta, esta carreira de quadrados, de ponto rede. Vou completar esta carreira e já trago. Encerrei aqui a primeira carreira de ponto rede. Nós vamos ficar aqui no total para essa largura com 26 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 quadrados. Agora, eu vou repetir mais uma vez esta carreira de ponto rede, apenas repetir. Onde for corrente, copiar as correntes e nos pontos altos, copiar os pontos altos. Vou fazer essa carreira e já trago. Finalizei aqui a segunda carreira de ponto rede. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do gráfico. Já iniciei aqui essa carreira, porque apenas copiei os 2 primeiros quadrados. Então, eu subi com as 2 correntes, fiz mais 2, no total de 4 correntes. Copiei o primeiro quadrado, copiei o segundo quadrado. Agora, eu vou fechar aqui 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. E vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei 2 quadrados. Vou copiar este quadrado, o terceiro quadrado, vou apenas copiar. E vou fechar mais estes 2 quadrados. Então, são 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos em cada quadrado. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, ficou desta forma. Aqui no meio, eu vou copiar 12 quadrados e lá na outra ponta, vou fazer o mesmo que eu fiz deste lado. Então, vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei aqui a primeira carreira do nosso gráfico. Então, eu copiei aqui os 2 primeiros quadrados, fechei 2 quadrados. Deixei o quadrado do meio aberto, fechei mais 2 quadrados. Aqui no meio, copiei 12 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados. E deste lado, eu fiz da mesma forma. Então, eu fechei 2, deixei um no meio aberto, fechei mais 2 do outro lado. E copiei os 2 quadrados restantes. Então, o mesmo que eu fizer deste lado, eu vou repetir deste lado. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, iniciei a carreira, copiei o primeiro quadrado. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. São 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. E vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar. Então, vou copiar os pontos altos que eu fiz na carreira anterior. Copiei aqui os pontos altos. O quadrado, eu vou apenas copiar também. Então, vou copiar o quadrado, fiz as 2 correntes e copiei o quadrado. Deste lado, da mesma forma, vou copiar estes pontos altos e fechar este quadrado. Então, apenas copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Estou aqui encerrando já de copiar estes pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Então, ficou desta forma. Eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, copiei o quadrado. Copiei os pontos altos da carreira anterior deste lado e fechei o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados da carreira anterior e lá do outro lado vou apenas copiar o mesmo que eu fiz deste lado. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, finalizei mais uma carreira. Copiei aqui o primeiro quadrado, fechei o quadrado antes dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, copiei o quadrado do meio,
Deste lado, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui no meio, copiei os quadrados. Deste lado, fiz da mesma forma. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos, copiei o quadrado do meio. Copiei os pontos altos, do outro lado, fechei o quadrado após os pontos altos e copiei o último quadrado. Então, esta carreira, eu vou repetir mais uma vez, apenas copiar. Onde são pontos altos, vou copiar os pontos altos, e onde são quadrados, vou copiar os quadrados. Então, eu vou fazer essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei essa carreira. Como eu falei, apenas ia copiar o que fizemos na carreira anterior. Então, somente copiei. Onde são pontos altos, eu copiei os pontos altos, e nos quadrados, copiei os quadrados. Agora, vamos fazer a nossa carreira central do nosso gráfico. Então, eu vou subir aqui, para essa carreira, eu vou subir com 2 correntes apenas, vou virar o meu trabalho e vou fechar este quadrado, que na carreira anterior ele estava aberto. Vou fechar este quadrado, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Em cima dos pontos altos, eu vou abrir quadrados, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, aqui em cima do primeiro grupo de pontos altos, eu abri 3 quadrados. Vou fechar o quadrado do meio, o quadrado que estava aberto, vou fechar. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos, 1, 2, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o quadrado central. Deste lado, em cima deste grupo de pontos altos, novamente eu vou abrir os 3 quadrados. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, ficou desta forma. Eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, abri 3 quadrados em cima dos pontos altos, fechei o quadrado do meio, deste lado da mesma forma. Abri 3 quadrados em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e lá na outra ponta, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir lá. Então, eu vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, encerrei a carreira central do nosso gráfico. Então, eu preenchi este quadrado com pontos altos, o primeiro quadrado, abri 3 quadrados em cima dos pontos altos. Fechei o quadrado do meio, deste lado da mesma forma. Abri 3 quadrados em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um antes dos pontos altos e um após os pontos altos. Copiei os quadrados do meio e deste lado, da mesma forma. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, abri quadrados em cima dos pontos altos, fechei o quadrado do meio, abri quadrados em cima dos pontos altos e fechei o último quadrado. Então, esta carreira é a carreira central do nosso gráfico. Então, agora nós vamos copiar essas 3 carreiras. Então, vamos fazer estas 2 e depois finalizar com esta de apenas 2 quadrados fechados. Como é só repetição, eu vou fazer as 3 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, já copiei as 3 carreiras para finalizar o nosso gráfico. Então, fizemos até esta carreira, depois eu só fui voltando carreira a carreira. Então, eu copiei as 2 carreiras e depois a nossa última carreira do nosso gráfico. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. É bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. O mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. Somente isso. Então, este é o gráfico. Agora, entre os desenhos, vamos colocar assim, o desenho da flor, eu vou fazer 2 carreiras de ponto rede. Então, agora, após este gráfico, eu vou repetir 2 carreiras de ponto rede. Depois, voltar a repetir o nosso gráfico. Depois, as 2 carreiras de ponto rede. Somente isso até o comprimento desejado. Quando estiver no comprimento desejado, eu trago para mostrar para vocês. Para fazermos a última carreira por toda a volta.
pronto. Como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado, apenas copiando flor a flor. Fiz aqui a minha última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. Então, aqui no meio, eu só fui fazendo, entre as flores, 2 carreiras de ponto rede. Lembrando que vocês podem fazer mais carreiras, aí fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma sugestão, eu fiz apenas com 2 carreiras. E fui copiando flor a flor. Então, nós encerramos aqui, depois eu fiz as 2 carreiras de ponto rede, aí iniciei novamente a primeira carreira, essa. Depois, as 2 carreiras iguais, a carreira central e, do outro lado, as 3 carreiras que nós já havíamos fazendo. É bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu fiz aqui no comprimento desejado e lembrando a vocês que para essa última carreira eu troquei a numeração da minha agulha. Eu fiz todo o caminho de mesa com a agulha de número 3,5. Para fazer esta última carreira de pontos altos, eu fiz com a agulha de número 3. Mas fica a critério de vocês. Eu fiz assim para os pontos ficarem mais juntinhos, não ficar folgado. Mas cada um vai fazer conforme achar melhor. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, vamos fazer a última carreira. Aqui, eu já voltei com a agulha de número 3,5. Vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, 4 pontos altos, vou no próximo espaço e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isto, vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, e vou repetir os 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, totalizando 4 pontos altos. Vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo espaço, ponto baixíssimo, novamente. 3 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo espaço, ponto baixíssimo. Vou para o próximo, ponto baixíssimo, repetir os 4 pontos altos. Esta será a nossa última carreira por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou completar essa carreira, finalizar, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta. Já encerrei o meu trabalho. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!